Olá! Será que você pode comer frutas se você tem diabetes ou pré-diabetes? E quais são as melhores frutas para você? E também, quais as frutas deveriam ser evitadas? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Quais as 10 melhores frutas para um diabético? E quais as 5 frutas proibidas ou as mais perigosas para quem tem problema de resistência insulínica, pré-diabetes ou diabetes? Então fique atento! Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito para não perder as nossas dicas de saúde e espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas por WhatsApp, Facebook e Telegram. Vamos levar informação de qualidade para a maior parte das pessoas. Então compartilhe aí. E me conta, você tem diabetes ou pré-diabetes? Tem medo de comer frutas por causa da sua glicemia? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! O diabetes recentemente entrou na lista da OMS das doenças que mais matam no mundo. E o diabetes é a terceira doença crônica mais prevalente no Brasil. São mais de 15 milhões de brasileiros acometidos pela doença. Só perde para a hipertensão e para a obesidade. E falando em obesidade, é o fator de risco mais forte para uma pessoa se tornar diabética tipo 2. E sabemos que os brasileiros estão engordando. Então precisamos saber o que comer. Por isso esse vídeo é tão importante. Os diabéticos podem comer frutas? Não só podem, como devem. Mas com algumas diferenças de uma pessoa que não tem esse problema. Uma pessoa sem o diabetes pode comer frutas sem restrição. Pode viver apenas de frutas e teria uma vida saudável. Mas as pessoas com diabetes, como não conseguem metabolizar bem o açúcar, temos que colocar limites. Limite aqui é a palavra-chave. Então, deixando claro que ao contrário do que se espalha pela internet, frutas devem ser parte do cardápio de pessoas com diabetes e pré-diabetes, mas com limite. Por quê? As frutas contêm frutose, que é o açúcar natural delas, que será convertida pelo seu corpo em glicose. Mas também as frutas têm fibras e nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes que seu corpo necessita. E sabemos por centenas de estudos populacionais que uma maior ingesta de frutas reduz o risco de hipertensão, de derrames, de infartos, de câncer e de obesidade. Além das fibras que as frutas contêm, que são elementos importantes para baixar o colesterol, para evitar o pico de insulina e melhorar a digestão, prevenindo a constipação. Então os carboidratos das frutas fazem mal para o diabetes? Quando você coloca na balança, não. Se você dispensa uma fruta, mas come uma sobremesa, mesmo que seja light, ou pães, bolachas, enroladinhos, as coisas que sua padaria vende, a troca nunca vai ser uma boa. Frutas e verduras são as bases das duas dietas votadas como as mais saudáveis nos últimos 10 anos, tanto a dieta DASH quanto a dieta mediterrânea. Fugir das frutas é cometer um erro terrível contra a sua própria saúde. Lembre-se, faça da comida o seu remédio. Então, quais as melhores frutas para um diabético? Quando você pensa em frutas, você tem que observar duas coisas. Uma coisa é o índice glicêmico. O índice glicêmico nos diz quanto o seu açúcar do sangue vai subir quando você come certa comida. Se a fruta que você está comendo tem um alto índice glicêmico, sua glicose vai subir assim. Vai dar aquele pico, seu pâncreas vai despejar insulina e talvez depois você tenha hipoglicemia. Agora, se você comer uma fruta com baixo índice glicêmico, sua glicose vai subir devagar e não vai dar aquele pico, não vai forçar demais seu pâncreas, não vai dar hipoglicemia depois. Segundo a Associação Americana de Diabetes, o índice glicêmico seria dividido em baixo, que é até 55, moderado entre 56 e 69 e alto, maior que 70. Outra ferramenta útil do efeito da alimentação no seu açúcar do sangue é a carga glicêmica, que leva em consideração o índice glicêmico mais os gramas de carboidratos por porção. Por isso a carga glicêmica estima melhor o impacto da vida real quando você ingere alguma comida. A carga glicêmica varia em baixa, entre 0 e 10, moderada entre 11 e 19 e alta, 20 ou mais. Então, para falar das melhores frutas para você que é diabético, eu vou levar em conta esses dois fatores, o índice glicêmico e a carga glicêmica.
Mas se a fruta que você adora tem índice glicêmico moderado ou alto, o que fazer? Limite outros carboidratos do seu dia a dia. Reduz arroz, macarrão, pão. E como eu disse, a troca vale a pena. E claro, não exagere. Então quais são as 10 frutas que o diabético pode comer? Minha fruta número 10, que o diabético pode comer, o pêssego. O índice glicêmico do pêssego é 42 e a carga glicêmica é 5. Os pêssegos são ricos em muitas vitaminas, minerais e compostos vegetais benéficos. Eles são facilmente incorporados em uma variedade de pratos, como saladas, além de poder deixar sua pele mais saudável, reduzir alergias e melhorar a digestão. Os pêssegos também parecem estar associados a um risco menor de certos tipos de câncer e podem aumentar a imunidade e reduzir os níveis de açúcar do sangue. Minha fruta número 9, laranja. O índice glicêmico da laranja é 40 e a carga glicêmica é 5. As laranjas estão entre as frutas mais populares do mundo, pois são saborosas e nutritivas. É uma boa fonte de vitamina C, além de várias outras vitaminas, minerais e antioxidantes. E por ser cítrica, reduz seu risco de pedras nos rins. Mas abrindo parênteses aqui, comer a fruta laranja e não fazer suco de laranja. Suco de laranja é extremamente calórico e perde as fibras que você precisa para não ter um pico de glicose, por ter uma sobrecarga imediata. Uma coisa é comer devagar, mastigar o bagaço, engolir. Outra é levar uma carga de várias laranjas goela abaixo. Fruta número 8, morango. O morango possui um índice glicêmico de 42 e a carga glicêmica de 3. Uma xícara de morangos contém mais vitamina C do que uma laranja. Além disso, o morango é a fruta que mais tem fisetina, que é um flavonoide como o resveratrol da uva. E as pesquisas mais recentes ligam a fisetina a uma redução do risco de câncer e redução do envelhecimento, através do seu efeito senolítico, matando as células senescentes, que são chamadas células zumbis, que inflamam o corpo. Claro que mais estudos são necessários para comprovar isso. Mas enquanto isso, pode aumentar sua ingesta de morango. Fruta número 7, ameixas. O índice glicêmico da ameixa é 40 e a carga glicêmica é 2. Isso da ameixa in natura. Se for ameixa seca, a carga glicêmica sobe para 9. Além de melhorar o intestino, por serem uma boa fonte de fibras, contém adiponectina, que sensibiliza o fígado e músculos à insulina. E também é anti-inflamatória e cardioprotetora. Tem estudos que ligam a ameixas à redução de risco de osteoporose. Então, se você é mulher e magra, aumente a ingestão de ameixas. Fruta número 6, peras. O índice glicêmico da pera é 38 e a carga glicêmica é 4. Elas são mais saudáveis com a casca, já que fornecem mais de 20% da sua ingestão diária de fibras recomendadas. As peras são altamente nutritivas e se você for ao supermercado tem muitas variedades diferentes. Pera Williams, pera portuguesa, pera d'água. A pera também promove a saúde intestinal por ter muitas fibras, além de estar associada ao menor risco de diabetes e poder ajudá-la a perder peso. Minha fruta número 5, maracujá. O índice glicêmico do maracujá é 27, a carga glicêmica é 5. O maracujá é interessante porque reduz a ansiedade, melhora o sono e algumas pesquisas sugerem que um composto encontrado nas sementes do maracujá, o pisciatanol, pode melhorar a sensibilidade à insulina. Mas claro, não vá colocar adoçante que pode piorar sua flora intestinal, nem açúcar, nem mel. Coma puro. Fruta número 4, maçã. O índice glicêmico da maçã é 39 e a carga glicêmica é 5. As maçãs, além de ter vitaminas, minerais, possuem efeitos pré-bióticos que ajudam as suas bactérias boas do intestino. Por isso, protege contra obesidade, diabetes e doenças cardíacas. E claro, como a pera, você deve comer com casca, que vai proporcionar 20% das suas fibras diárias. Agora meus top 3. Presta atenção! Fruta número 3, goiaba. O índice glicêmico da goiaba é apenas 23 e a carga glicêmica é apenas 2. A goiaba possui licopeno, quercetina, vitamina C e outros polifenóis que atuam como potentes antioxidantes, neutralizando os radicais livres do seu corpo. O licopeno ajuda na saúde da próstata e as fibras da goiaba ajudam o intestino a funcionar melhor. Fruta número 2, abacate. O índice glicêmico do abacate é 10 e a carga glicêmica é 3. O abacate poderia ficar em primeiro lugar dessa lista.
É rico em gorduras monoinsaturadas, que melhora o colesterol bom, além de baixar o colesterol ruim. Pode melhorar a resistência insulínica e reduzir o risco de síndrome metabólica. O único problema é que é muito calórico e a caloria engorda. Se você comer muito abacate, apesar de ser uma fruta das mais saudáveis, você vai engordar. E engordando, sua glicemia vai piorar. Fruta número 1, cereja. O índice glicêmico da cereja é 20 e a carga glicêmica é 6. As cerejas são frutas ricas em potássio e antioxidantes. E agora que está próximo do final do ano, elas reaparecem nas prateleiras do supermercado. Pena que são caras. E as cerejas, além das vitaminas e antioxidantes, podem melhorar seu sono, pois possuem melatonina, que é um hormônio muito importante. E quais são as 5 frutas que você, que é diabético, deveria evitar? Fruta número 1, uva. O índice glicêmico da uva é 53 e a carga glicêmica é 7. As uvas têm resveratrol, que é interessante para a pele, para o envelhecimento, possuem potássio, que melhora a pressão e podem expelir ácido úrico. Mas você que tem diabetes, tem que ir com calma. Fruta número 2, manga. O índice glicêmico da manga é de 56 e a carga glicêmica é de 13. É parecido com o suco de laranja. Apesar da manga ter muitas vitaminas, ser saborosa, cheirosa, se você tiver diabetes, coma uma porção reduzida. Fruta 3, abacaxi. O índice glicêmico do abacaxi é 66 e a carga glicêmica é 12. O abacaxi pode reduzir a artrite, pode aumentar a imunidade e suprimir a inflamação e pode melhorar a recuperação após um exercício extenuante. No outro dia estará zerado. Mas, como o índice glicêmico é alto, coma pouco ou evite. Fruta 4 que você deve evitar, banana. O índice glicêmico da banana é 62 e a carga glicêmica é 16. Não estou dizendo para você parar de comer banana. Coma meia banana. Sabemos que as bananas são ricas em potássio, então se você tiver pressão alta, ela vai ajudar no controle da sua pressão arterial. E por último, fruta 5, melancia. O índice glicêmico da melancia é de 72, colocando ela com um alto índice glicêmico. E a carga glicêmica é de 7. A melancia hidrata, tem bastante potássio e muitas vantagens das frutas, mas quem tem diabetes, melhor reduzir as porções. O mesmo vale para o melão, que tem valores glicêmicos parecidos. Agora você está perguntando, nossa, logo as melhores frutas têm alto índice glicêmico. Dá uma tristeza, né? Pode comer frutas com alto índice glicêmico? Pode, porém você deve reduzir ou limitar as porções. Ou reduzir as porções dos outros carboidratos do dia para ter um espaço extra. Ou aumente sua atividade física, faça mais exercício para você poder saborear dos prazeres da vida. Coisas importantes. Não faça sucos, porque reduzem as fibras e a carga de fruta fica muito grande. Não compre sucos de frutas no supermercado, especialmente aqueles sucos de caixinha, achando que eles são bons para você. Não são. Esses sim vão aumentar sua glicose, sua gordura no fígado. E evite frutas secas como passas, tâmaras, porque quando você retira a água da fruta, você deixa o açúcar daquela fruta mais concentrado. O que eu pretendo deixar como a mensagem desse vídeo: coma as frutas que você gosta. Você gosta de melancia, de manga? Não vai parar, mas coma pouco. Se você gosta de cereja, que seria uma das frutas ideais para diabético, você pode comer um pouco mais. E tente comer frutas de cores variadas. Por que cores? Porque tem fitonutrientes diferentes. Tente variedades e rodiziar as frutas. Nenhuma fruta deve ser cortada da sua dieta. Só se você tiver problema renal, você deve cortar a carambola. Umas você pode comer mais, outras menos. Mas o ideal é comermos de tudo um pouco. Dietas restritivas normalmente fazem efeito rebote. Você vai ter desejo, vai sonhar com a melancia e pode exagerar e depois se arrepender. O ideal sempre é moderação. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre sinais de pré-diabetes, que eu falo sobre resistência insulínica e como reverter. E meu vídeo sobre os 10 benefícios quando você para de comer açúcar. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!